A gente pensa em Páscoa e logo vem na cabeça, né? Ovos de chocolate, aquele coelhinho, são imagens super familiares. Mas as origens delas? E a história fica bem surpreendente. Vamos pensar, por que um coelho entregaria ovos? A resposta para isso leva a gente numa viagem bem inesperada pela história, para descobrir as raízes fascinantes por trás de tudo isso. Então, vamos começar com esse quebra-cabeça que todo mundo já deve ter se perguntado um dia. Por que um coelho, que é um mamífero, supostamente bota ovos na Páscoa? É uma pergunta que parece não fazer sentido nenhum, né? É uma confusão biológica total. Mas, olha que curioso, é justamente essa imagem meio estranha que é o nosso ponto de partida. É a chave para a gente desvendar uma história bem mais antiga e complexa do que parece. Então vamos juntos seguir essa pista. Ok, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é olhar para o significado mais conhecido da Páscoa hoje em dia. Para bilhões de pessoas ao redor do mundo, a base de toda essa celebração é, claro, um dos pilares mais importantes da fé cristã. Basicamente, o que está no coração da Páscoa cristã é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que teria acontecido 3 dias depois da sua crucificação. Então, é um momento que simboliza algo muito poderoso: a vitória da vida sobre a morte. E por isso, representa uma época de renovação profunda, tanto da fé quanto espiritual. Esse é o fundamento, a base de toda a comemoração como a conhecemos hoje. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. A gente vai adicionar uma nova camada a tudo isso. Porque muito, mas muito antes da Páscoa se tornar uma celebração cristã, essa mesma época do ano já era tempo de festa. Eram festivais bem antigos que tinham uma conexão fortíssima com os ciclos da natureza. E bem no centro dessas celebrações antigas tinha uma figura super importante, a deusa Ostara. Em algumas tradições, ela também é chamada de Eostre. Nas tradições germânicas antigas, ela era a própria personificação da primavera. Pensa só, os festivais em homenagem a ela marcavam o fim daquele inverno longo e escuro. Era a celebração do retorno da luz, da fertilidade da terra, do desabrochar da vida por toda a natureza. E quando a gente olha para a linha do tempo, as peças começam a se encaixar de um jeito bem revelador. A Páscoa cristã, como a gente conhece, foi estabelecida oficialmente lá pelo século IV. E adivinha só, isso aconteceu bem na mesma época do ano em que os festivais de primavera pagãos já rolavam há séculos. Essa, digamos, coincidência de datas foi o que deu o empurrãozinho para que as tradições começassem a se misturar. Uma fusão que, olha, dura até hoje. Tá, mas como é que essas tradições tão diferentes se misturaram na prática? A grande sacada aqui não foi simplesmente apagar uma coisa e colocar outra no lugar. Não foi uma substituição. A chave foi a reinterpretação. Os símbolos antigos, que já eram super fortes e cheios de significado, não foram jogados fora. Pelo contrário, eles ganharam uma roupa nova, um novo significado dentro do contexto do cristianismo. Vamos pegar o ovo, por exemplo. Um ótimo exemplo. Para os povos antigos, o ovo era um símbolo super poderoso de prosperidade, de fertilidade, do nascimento de uma nova vida, certo? Faz todo sentido. Agora, olha que genial! Dentro do cristianismo, esse mesmíssimo símbolo foi ressignificado. Ele passou a representar o túmulo vazio de Jesus e, claro, a promessa da ressurreição. A mesma forma, mas com um significado totalmente novo. E o coelho? Lembra da nossa pergunta inicial? Aconteceu a mesma coisa com ele. Todo mundo sabe que coelhos se reproduzem muito, né? Então, para os pagãos, ele era o símbolo máximo da fertilidade, super ligado à deusa da primavera, a Ostara. Aí, na tradição cristã, essa ideia de fertilidade foi adaptada. Ela passou a simbolizar a vida nova abundante que a Páscoa traz, a renovação espiritual. Viu só? Aos poucos o quebra-cabeça vai fazendo sentido? E essa influência antiga não parou só nos símbolos, não. Ela foi ainda mais fundo. Tão fundo que chegou até na linguagem, moldando o nome do feriado em si, pelo menos em algumas línguas importantes. E aqui vem a conexão que talvez seja a mais surpreendente de todas. O nome Easter, em inglês, e Ostern, em alemão, esses nomes não vêm de nenhum texto cristão. A teoria mais forte é que eles vêm diretamente do nome da deusa, Ostara, ou Eostre. Inacreditável, né? O nome da antiga deusa da primavera sobrevive até hoje no nome de um dos feriados cristãos mais importantes.
A geografia também tem um papel super importante em como a gente entende os símbolos. Pensa comigo, no hemisfério norte a Páscoa acontece bem na primavera. Então toda aquela simbologia de renascimento, de vida nova, faz um sentido perfeito com a estação. Mas aqui para nós, no hemisfério sul, essa mesma data cai no outono, que é uma época de colheita, de recolhimento. Isso deixa bem claro o quanto essas tradições de Páscoa estão ligadas, na sua raiz, aos ciclos da natureza lá do norte. E então, o que essa viagem toda pela história revela pra gente? Acho que a grande lição é que as tradições, elas quase nunca têm uma única origem, uma única explicação. Elas são, na verdade, um mosaico. Um mosaico super complexo e fascinante, que foi sendo montado pedacinho por pedacinho ao longo de séculos. As tradições que a gente segue hoje são como uma tapeçaria, sabe? Uma tapeçaria bem rica, tecida com fios de um monte de culturas, crenças e histórias diferentes. E a Páscoa, bom, ela é o exemplo perfeito disso. Tem os fios da fé cristã entrelaçados com os fios de rituais pagãos bem antigos e, claro, com os fios dos ciclos da própria natureza. O que a gente vive hoje é o resultado final dessa longa jornada, onde o antigo e o novo não só se encontraram, mas aprenderam a conviver. No fim das contas, a história por trás do coelho e do ovo de Páscoa mostra uma coisa muito legal, que o passado está super vivo no nosso presente, muitas vezes de jeitos que a gente nem imagina. E isso tudo leva a uma reflexão final, né? Fica a pergunta, que outras tradições do nosso dia a dia será que escondem histórias antigas só esperando a gente ter a curiosidade de ir lá e descobrir?